Olá, vamos lá dar sequência à leitura do livro Diário de Berlim? A gente está quase acabando, ó, o primeiro volume, né? Tem essa parte toda aqui já foi. Estamos agora começando na página 208 e já é outubro de 39. Eu sou Raquel e esse é o canal Diário de Berlim que está onde eu estou lendo esse livro para você. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Peço sempre que lembre-se de curtir o vídeo, de compartilhar o canal para pessoas que você conheça e saiba que se interessam por esse assunto. Vem comigo, vamos aprender um pouquinho mais dessa história tão importante para a humanidade, né? Que se desenrolou lá na Alemanha, na Europa, no século XX. Pela perspectiva do William Shirer, nosso autor, ele nos conta a partir de Berlim, dia 21 de outubro de 39. A Wilhelmstrasse está furiosa com os turcos, que anteontem assinaram um pacto de assistência mútua com os ingleses. Von Papen foi chamado com toda a urgência à presença do seu patrão, e segundo me dizem os meus informantes secretos, sofreu uma reprimenda em regra. Foi a primeira derrota diplomática sofrida pelos alemães desde há muito. E eles não gostam de perder. Berlim, 22 de outubro de 39. Eintopf, dia de uma única panela. Este domingo de hoje, isto é, dia em que a única coisa que se pode comer ao almoço é um cozido barato. Só que por este prato único se paga o preço de uma lauta refeição, e o saldo é encaminhado à caixa dos fundos de inverno, segundo dizem. Na verdade, vai para os fundos de guerra. Esta noite, às 20h15, inesperadamente, sem nenhum aviso prévio, Goebbels pronunciou um discurso pelo rádio, cheio de ataques a Churchill, a quem acusou de ter afundado o Athénia. O Doctor chamou-o de mentiroso 12 vezes seguidas, berrando ao microfone: as suas mentiras impudentes, Herr Churchill, as suas mentiras infernais. Vindo de Goebbels, Berlim, 24 de outubro de 39. O povo alemão, que vinha esperando pela paz até os últimos instantes, foi finalmente informado por Ribbentrop, num discurso que este pronunciou esta noite, em Danzig, de que agora a guerra terá que ir até o fim. Acredito que qualquer governo, que a qualquer tempo entrou numa guerra, deve ter tentado convencer o respectivo povo de 3 coisas. 1. Que o direito está do seu lado. 2. Que está lutando exclusivamente em defesa do país. 3. Que está certo da vitória. Agora os nazistas estão com certeza tentando meter essas 3 coisas na cabeça do povo. A moderna técnica de propaganda, especialmente o rádio, deve ajudá-los. 3 jovens de Hanover, que roubaram a bolsa de mão de uma senhora aproveitando-se do blackout, foram condenados à morte. Berlim, 28 de outubro de 39. Ouvi dizer nos meios comerciais de Berlim que a partir do próximo mês será instituído um severo racionamento nas roupas. A verdade é que, com a escassez de algodão e quase nenhum estoque de lã, o povo alemão deve ir se arranjando com as roupas que tem até o fim da guerra. Berlim, 29 de outubro de 39. Tenho procurado observar a espécie de livros que os alemães estão lendo nestes dias de guerra. Entre os romances, os 3 livros mais procurados são, primeiro, E o Vento Levou, traduzido como Von Winde Verweht. Isso. Von Winde Verweht.
que significa soprado pelo vento. Segundo, a cidadela de Cronin. E terceiro, as árvores farfalham ao longe de Trygve Gulbrandsen, jovem escritor norueguês. É interessante notar que todos esses 3 romances foram escritos por autores estrangeiros, um dos quais inglês. Depois das obras de ficção, os livros mais procurados são, primeiro, A Frente Negra, estudo do problema branco versus negro, de autor anônimo. Segundo, Os Vassalos da Inglaterra, um livro de propaganda alemã contra a Grã-Bretanha. Terceiro, Der totale Krieg, A Guerra Total, a famosa obra de Ludendorff, muito oportuna neste momento. Quarto, 50 anos de Alemanha, por Sven Hinding, explorador sueco e amigo pessoal de Hitler. Quinto, Esta é a Polônia, coleção de dados sobre o país agora conquistado, de autoria de von Oertzen, e publicado pela primeira vez em 1928. Além disso, segundo as informações que colhi, existem 3 obras antissoviéticas que ainda são muito bem vendidas, apesar das ordens oficiais de suspensão de toda a propaganda anticomunista, dadas após a assinatura do Pacto de Agosto com Moscou. A mais popular dessas é Socialismo Traído, escrita por um antigo comunista alemão chamado Albrecht. Os romances policiais têm também seu lugar de destaque entre as leituras mais procuradas na Alemanha da guerra. E os volumes apressadamente escritos sobre a guerra aérea e submarina têm também boa aceitação. Ainda hoje, um alemão revelou-me que a única revista norte-americana que conseguiu encontrar na banca esta tarde foi uma chamada Verdadeiras Histórias de Amor, ou algo parecido, número de outubro. Os teatros também não fazem mau negócio, apresentando, na sua maioria, os clássicos Goethe, Schiller, Shakespeare. Dos autores vivos, Shaw ainda é o mais popular na Alemanha de hoje. A única peça moderna alemã que obteve sucesso e está sendo levada à cena é de autoria de Gerhard Hauptmann, A Filha de Catedral. Pobre Hauptmann, outrora ardente socialista e grande escritor teatral, é agora nazista e um homem senil. No mundo do cinema, a grande atração do momento é Clark Gable em Aventuras na China, tal como seu filme é chamado aqui. Já há 4 semanas arrasta verdadeiras multidões ao Marmor House, cumprindo notar que qualquer filme alemão tem muita sorte se aguentar uma semana em cartaz. O poder do rádio. As observações que fiz sobre a escassez do sabão de barba e a probabilidade em que me encontrava de ter que ficar barbeado tiveram grande repercussão nos Estados Unidos. Depois de 10 dias desisti da barba. Era ruiva e falha e todos riam dela. Berlim, 30 de outubro de 45. O povo hoje teve más notícias. Justamente agora que os dias estão frios e chuvosos, com a neve para cair dentro em breve, o governo acaba de decretar que apenas 5% da população terão direito a adquirir galochas novas durante este inverno. Os estoques existentes serão racionados, com prioridade para carteiros, jornaleiros e garis. Berlim, 31 de outubro de 39. Registro aqui as palavras que o camarada Molotov pronunciou hoje perante o Conselho Supremo dos Sovietes em Moscou, tais como publicadas em Berlim. Abre aspas. Defendemos a observância escrupulosa e exata dos tratados e declaramos que todas as tolices espalhadas sobre a sovietização dos países bálticos condizem apenas com o interesse do nosso inimigo comum e de todos os provocadores anticomunistas. Fecha aspas. A Gestapo anunciou o fuzilamento de 2 homens que, ainda ontem, resistiram à prisão, entre aspas.
Um deles, segundo as informações, tentava induzir alguns trabalhadores alemães a abandonar as suas ferramentas numa importante fábrica de munições. Atualmente, Himmler dispõe dos poderes necessários para fuzilar qualquer um sem o menor julgamento. Berlim, 2 de novembro de 39, ainda. O general Hugh Johnson, um dos poucos americanos cujo nome é continuamente mencionado pela imprensa alemã, Lindbergh é outro. Teve hoje a honra das primeiras páginas dos jornais de Berlim. A opinião do general sobre o caso do cargueiro americano City of Flint, apresado há dias pelos nazistas, aparece no aquele 12, que eu não sei pronunciar. Blatt, sob o seguinte título: Indignação despropositada sobre o City of Flint. O general Johnson contra essa agitação encomendada. Desapareceu a política anti-Comintern. Fui informado de que o Museu Anti-Comintern, organizado pelos nazistas e usado para mostrar ao povo todos os horrores do bolchevismo, fechou silenciosamente as portas. Ainda esta semana, o diretor nazista do Contra-Comintern enviou uma circular aos seus assinantes, desculpando-se pelo não aparecimento do número de setembro e anunciando que a revista passaria a ser editada sob um novo título. Nessa circular, o signatário dava a entender que os diretores da revista tinham chegado à conclusão de que, afinal de contas, os verdadeiros inimigos da Alemanha não eram os bolchevistas, e sim os judeus. Abre aspas. Por detrás de todos os inimigos da supremacia da Alemanha, diz a referida circular, estão aqueles que exigem o nosso cerco, os velhos inimigos do povo alemão e de todas as nações ricas e progressistas, os judeus. Fecha aspas. Berlim, 4 de novembro de 39. O pessoal do rádio, agindo sob absoluto segredo, oferecera-se amavelmente para transportar-me até um porto báltico e deixar-me transmitir a chegada do City of Flint, marcada para amanhã. Mas os noruegueses aprisionaram o cargueiro anteontem, livrando-me assim dessa prebenda. A Wilhelmstrasse está furiosa, ameaçando os noruegueses com as piores consequências, caso não entreguem o cargueiro norte-americano ao Reich. A coisa está começando a esquentar, né? Nós ficamos por aqui. Já estamos nos encaminhando para os 2 últimos meses, né? Começo de dezembro, de novembro. Temos ainda novembro e dezembro de 39 nos próximos vídeos. Nos vemos em breve. Lembre-se de curtir, de apertar o sininho para ser notificado quando entra um vídeo novo. Eu tenho buscado fazer isso, um vídeo por dia. Mas se inscreva no canal, faça seus comentários, compartilhe, interaja aqui comigo, tá bom? Um abraço.